A história da Bíblia. Deus utilizou para a revelação e publicação gradual de sua lei divina a seguinte cronologia. Primeiro foi escrita na natureza, logo após, na consciência do homem, e em seguida, seus princípios fundamentais, foram escritos em tábuas de pedra. No devido tempo, segundo o plano divino de salvação do homem, Jesus apareceu como a encarnação perfeita da verdade, ilustrada em sua vida sem pecado. Mais tarde, vieram todas as Escrituras, que é a edição escrita mais ampla e completa da Palavra de Deus. Propósito de Deus era que sua lei também fosse escrita no coração de seu povo, e que seus preceitos pudessem ser lidos e guardados por toda a humanidade. A história do intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é às vezes considerada trivial, já que durante esse período, nenhum profeta falou inspirado por Deus. Esse período também ficou conhecido como os séculos de silêncio. Sem dúvida, o conhecimento dos eventos importantes, bem como da literatura da época, é de grande valor, porque constitui um pano de fundo para a vinda e a vida de Cristo. Após o cativeiro, a província da Judéia permaneceu 200 anos sob o domínio persa. A conquista por Alexandre Magno, em 330 a.C., não somente colocou os judeus sob a dominação helênica, como introduziu a língua grega e ideias novas por todo o mundo antigo. Após a morte de Alexandre, o reino foi dividido, e começou a luta entre os Ptolomeus do Egito e os monarcas da Síria, resultando na sujeição da Judéia, primeiramente ao Egito e depois à Síria. O domínio sírio foi um período sombrio na história judaica, especialmente durante o reinado de Antíoco Epifânio. Esse rei sírio, entre os muitos crimes cometidos contra os judeus, tentou estabelecer a idolatria em Jerusalém, profanando o templo. A perversidade de Antíoco provocou a revolta dos Macabeus, em 166 a.C., na qual o sacerdote Matatias e seus filhos derrotaram os sírios em uma série de batalhas que asseguraram a independência da Judéia. Foi esse o fundamento da dinastia Asmoniana, que reinou de 166 a 63 a.C. As origens dos livros apócrifos, que são os de 1º Esdras, 2º Esdras, Tobias, Judite, acréscimos ao livro de Ester, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, Epístola de Jeremias, Cântico dos Três Moços, Susana, Bel e o Dragão, Oração de Manassés e 1º e 2º livro de Macabeus, sendo o vocábulo apócrifo, que significa escondido ou secreto, aplica-se genericamente a uma série de livros surgidos no período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Os livros apócrifos, cujo número varia de 11 a 16, chegaram até nós de certo modo unidos aos livros canônicos, e a história deles é fora do comum. As opiniões eclesiásticas através de várias épocas diferem quanto ao valor dessa literatura. Os judeus da dispersão no Egito revelaram alta estima por esses escritos e os incluíram na tradução do Antigo Testamento para o grego, na chamada Septuaginta, mas esses mesmos escritos foram eliminados do cânon hebraico pelos judeus da Palestina. A Igreja Católica Romana, no Concílio de Trento, em 1546, considerou canônicos 11 desses livros, que aparecem nas edições católicas das Escrituras. Os evangélicos, ou protestantes, geralmente aceitam os apócrifos como possuindo material de valor literário e histórico, mas rejeitam sua canonicidade. Por essa razão, esses escritos foram eliminados das modernas edições evangélicas da Bíblia. Os argumentos são os seguintes. Primeiro, nunca foram citados por Jesus, e duvida-se que os apóstolos tenham feito alusão a eles. Segundo, a maioria dos primeiros pais da Igreja consideravam eles não inspirados por Deus. Terceiro, não aparecem no cânon hebraico antigo. Quarto, quando comparados aos canônicos, por sua qualidade inferior, revelam-se indignos de ocupar um lugar nas Sagradas Escrituras. As autoridades divergem quanto à classificação dos apócrifos. Por exemplo, a Epístola de Jeremias é com frequência incorporada ao livro de Baruque, enquanto geralmente são omitidos o 3º e o 4º livro dos Macabeus. São classificados históricos, 1º e 2º Macabeus e 1º Esdras. Tradicionais, adições ao livro de Ester, Susana, Canção dos Três Jovens, Bel e o Dragão, Judite e Tobias. Proféticos, Baruque e a Oração de Manassés.
apocalípticos, segundo Esdras e quarto Esdras, na Vulgata Latina. Instrutivos, Eclesiástico e Sabedoria de Salomão, que é um livro similar ao de Provérbios. A origem e o desenvolvimento da Bíblia em língua portuguesa e os fundamentos sobre os quais descansa cada versão sucessiva nos leva agora a uma análise mais detalhada e maravilhosa sobre este sagrado livro. Por vivermos em uma época de grande desenvolvimento tecnológico, principalmente na área da imprensa, temos dificuldades em perceber quanto era difícil reproduzir os livros bíblicos à época em que foram escritos. Cada cópia tinha de ser feita lenta e laboriosamente à mão. Foi inevitável que muitos livros antigos se perdessem, o que em grande parte explica o desaparecimento de todos os manuscritos originais da Bíblia. Procuraremos responder à pergunta: qual o fundamento literário da Bíblia? A origem da Bíblia em português teve suas origens em suas primeiras traduções com base nas seguintes traduções. A Septuaginta. Como consequência dos 70 anos de cativeiro na Babilônia e da forte influência do aramaico, a língua hebraica enfraqueceu. Todavia, fiéis à tradição de preservar os oráculos em sua língua, os judeus não permitiam que os livros sagrados fossem vertidos para outro idioma. Alguns séculos mais tarde, porém, essa atitude exclusivista e ortodoxa teria de dar lugar a um senso mais prático e liberal. Com o estabelecimento do Império de Alexandre o Grande, a partir de 331 a.C., a língua grega popularizou-se a tal ponto que se tornou imprescindível uma tradução das Sagradas Escrituras nesse idioma. Segundo o escritor Arestias, a tradução grega foi feita por 72 sábios judeus, daí o nome Septuaginta, na cidade de Alexandria, a partir de 285 a.C., a pedido de Demétrio Falário, bibliotecário do rei Ptolomeu Filadelfo. Concluída 39 anos mais tarde, a nova versão assinalou o começo de uma grande obra que, além de preparar o mundo para o advento de Cristo, tornaria conhecida de todos os povos a palavra de Deus. Na igreja primitiva, era a tradução conhecida de todos os crentes. A Exapla. Nem todos os livros do Antigo Testamento, infelizmente, foram bem traduzidos na Septuaginta, razão pela qual Orígenes, por volta de 228 d.C., compôs Exapla, ou versão de 6 colunas, contendo a Septuaginta e as 3 traduções gregas do Antigo Testamento, efetuadas por Áquila do Ponto, Teodoro de Éfeso e Símaco de Samaria, feitas respectivamente em 130, 160 e 218 d.C. Além dessas, constavam nas 2 últimas colunas o texto hebraico e o mesmo texto em grego. Essa grandiosa obra, constituída de 50 volumes, perdeu-se provavelmente quando os sarracenos saquearam Cesareia, em 653 d.C. A Vulgata. Em 382 d.C., o bispo Dámaso encarregou Jerônimo de traduzir da Septuaginta para o latim, o livro de Salmos e o Novo Testamento, trabalho concluído em 3 anos e meio. Mais tarde, outro bispo assumiu a direção da igreja em Roma e percebeu, com inveja, a grande cultura e a influência de Jerônimo. Este, perseguido e humilhado, dirigiu-se para Belém, na Terra Santa, e ali estudou e trabalhou 34 anos na tradução de toda a Bíblia para a língua latina. Jerônimo escreveu ainda 24 comentários bíblicos, um conjunto de biografias de eremitas, 2 histórias da igreja primitiva e diversos tratados. Mais tarde, a Bíblia de Jerônimo ficou conhecida por Vulgata, que quer dizer vulgar, sendo hoje utilizada pela Igreja Romana como a autêntica versão das Escrituras em latim, apesar de muitos estudiosos a considerarem pobre e até apontarem falhas graves. Códices e manuscritos bíblicos. A partir do século IV, os livros cristãos passaram a ser escritos em códex, palavra derivada de caudex, tabuinha coberta de cera na qual se escrevia com um estilete metálico. Reunidos por um cordão que passava por orifícios feitos no alto dos exemplares, à esquerda, os códices tinham a forma de livro, portanto bem mais práticos para manusear que os antigos rolos. Os mais importantes códices bíblicos são: Sinaítico, produzido em cerca de 325 d.C., contém todo o Antigo Testamento em grego, além das epístolas de Barnabé e Pártide, o pastor, de Hermas. Foi encontrado pelo sábio alemão Constantino Tischendorf, em 1844, no mosteiro de Santa Catarina, situado na encosta do Sinai.
Tischendorf viu 129 páginas do manuscrito em uma cesta de papel, prestes a serem lançadas ao fogo. Percebendo seu enorme valor, levou-as para a Europa. Em 1859, voltou ao mosteiro e encontrou as páginas restantes. Doada pelo seu descobridor Alexandre II, da Rússia, a preciosidade foi posteriormente comprada pela Inglaterra pela vultosa quantia de 100.000 libras esterlinas. Está no Museu Britânico desde 1933. Alexandrino, de meados do século IV, contém o Antigo Testamento grego e quase todo o Novo Testamento, com omissões de 24 capítulos de Mateus, cerca de 4 capítulos de João e 8 capítulos da Carta de Paulo, segundos aos Coríntios. Contém ainda a primeira epístola de Clemente de Roma e parte da segunda. Está no Museu Britânico. Outros famosos códices bíblicos são o Vaticano, do século IV, contém o Antigo Testamento e o Novo Testamento, com omissões. Está na Biblioteca do Vaticano. O Efraeme, produzido por volta de 450 d.C., acha-se na Biblioteca Nacional de Paris. O Basa, encontrado por Teodoro Basa no Mosteiro de Santo Ireneu, na França, em 1581, é datado do século V e encontra-se atualmente na Biblioteca de Cambridge, Inglaterra. O Washington, produzido nos séculos IV e V, achasse no Museu Freire, na capital dos Estados Unidos da América. Existem, ainda, vários códices de menor importância, expostos em museus e bibliotecas de várias partes do mundo. Somente de livros do Novo Testamento, completos ou em fragmentos, conhecem-se hoje 156. Os rolos do Mar Morto. Em se tratando de manuscritos em rolos, o mais antigo e importante de todos foi encontrado casualmente em 1947 por um beduíno, em uma bem escondida gruta nas proximidades de Jericó, junto ao Mar Morto. Examinado pelo professor Sukenik, da Universidade Hebraica de Jerusalém, revelou-se pertencente ao século III a.C. Ele contém o livro completo de Isaías e comentários de Abacuque, além de importantes informações sobre a época em que foi escondido. É mais conhecido como o Rolo do Mar Morto. A Bíblia em português. Período das traduções parciais. Venturoso ou bem-aventurado, a despeito de esse título ter sido atribuído antes de Cristo. Manuel como principal incentivador das grandes navegações, mais bem-aventurado que esse rei português foi um de seus antecessores, Dom Dinis de 1279 a 1325, por ter sido o primeiro a traduzir para a língua portuguesa o texto bíblico, tornando assim possível a navegação dos leitores de língua portuguesa pelo imenso mar da Palavra de Deus. Grande conhecedor do latim clássico e leitor da Vulgata, Dom Dinis resolveu enriquecer a língua portuguesa. Traduziu as Sagradas Escrituras para nosso idioma, tomando como base aquela tradução. Embora lhe faltasse perseverança e só conseguisse traduzir os 20 primeiros capítulos do livro de Gênesis, seu esforço colocou-o em posição historicamente anterior a alguns dos primeiros tradutores da Bíblia para outros idiomas, como John Wycliffe, por exemplo, que só em 1380 traduziu as Escrituras para o inglês. Fernão Lopes, em seu curioso estilo de cronista do século XV, disse que Dom João I, 1385 a 1433, um dos sucessores de Dom Dinis no trono português, fez grandes letrados tirar em linguagem os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos e as Epístolas de São Paulo, para que aqueles que os ouvissem fossem mais devotos acerca da lei de Deus. Crônica de Dom João I, segunda parte. Os grandes letrados eram vários padres que também se utilizaram da Vulgata no trabalho de tradução. Enquanto esses padres trabalhavam, Dom João I, também conhecedor do latim, traduziu o livro de Salmos, que foi reunido aos livros do Novo Testamento traduzidos pelos padres. Seu sucessor, Dom João II, outro grande apoiador das traduções do texto bíblico, mandou gravar em seu cetro a parte final do versículo 31 de Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Atestando assim quantos soberanos portugueses reverenciavam a Bíblia. Como nessa época a imprensa ainda não havia sido inventada, os livros eram produzidos em forma manuscrita, fazendo-se uso de folhas de pergaminho. Isso tornava a circulação extremamente reduzida. Por ser um trabalho lento e caro,
Era necessário que a Igreja Romana ou alguém muito rico assumisse os custos do projeto, ninguém mais indicado que os nobres e os reis. Outras figuras da monarquia de Portugal também realizaram traduções parciais da Bíblia. A neta do rei Dom João I e filha do infante Dom Pedro, a infanta Filipa, traduziu do francês os evangelhos. No século XV, surgiram publicados em Lisboa o Evangelho de Mateus e porções dos demais evangelhos, trabalho realizado pelo Frei Bernardo de Alcobaça, que pertenceu à grande escola de tradutores portugueses da Real Abadia de Alcobaça. Ele baseou suas traduções na Vulgata. A primeira harmonia dos evangelhos em língua portuguesa, preparada em 1495 pelo cronista Valentim Fernandes e intitulada de Vita Christi, teve seus custos de publicação pagos pela Rainha Leonora, esposa de Dom João II. 5 anos após o descobrimento do Brasil, Leonora mandou também imprimir o livro de Atos dos Apóstolos e as Epístolas Universais de Tiago, Pedro, João e Judas, traduzidos do latim vários anos antes por Frei Bernardo de Brinega. Em 1566, foi publicada em Lisboa uma gramática hebraica para estudantes portugueses. Trazia em português, como texto básico, o livro de Obadias. Outras traduções em língua portuguesa realizadas em Portugal são dignas de menção. Os 4 evangelhos, traduzidos em elegante português pelo padre jesuíta Luís Brandão. No início do século XIX, o padre Antônio Ribeiro dos Santos traduziu os evangelhos de Mateus e Marcos, ainda hoje inéditos. É fundamental salientar que todas essas obras sofreram, ao longo dos séculos, implacável perseguição da Igreja Romana, e de muitas delas só escaparam 1 ou 2 exemplares, hoje raríssimos. A Igreja Romana também amaldiçoou a todos os que conservassem consigo essas traduções da Bíblia em idioma vulgar, conforme as denominavam. Período das traduções completas. Tradução de Almeida. Coube a João Ferreira de Almeida a grandiosa tarefa de traduzir pela primeira vez para o português o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nascido em 1628, em Torre de Tavares, nas proximidades de Lisboa, João Ferreira de Almeida mudou-se aos 12 anos de idade para o sudeste da Ásia. Após viver 2 anos na Batávia, atual Jacarta, na ilha de Java, Indonésia, partiu para Malaca, na Malásia, e lá, pela leitura de um folheto em espanhol acerca das diferenças da cristandade, converteu-se do catolicismo à fé evangélica. No ano seguinte, começou a pregar o evangelho no Ceilão e em muitos pontos da costa de Malabar. Não tinha ainda 17 anos de idade quando iniciou o trabalho de tradução da Bíblia para o português, mas lamentavelmente perdeu o manuscrito e teve de reiniciar a tradução em 1648. Por conhecer o hebraico e o grego, Almeida pôde utilizar-se dos manuscritos dessas línguas, calcando sua tradução no chamado Textus Receptus, do grupo bizantino. Durante esse exaustivo e criterioso trabalho, serviu-se também das traduções holandesa, francesa, de Basa, italiana, espanhola e latina que é a Vulgata. Em 1676, João Ferreira de Almeida concluiu a tradução do Novo Testamento e no mesmo ano remeteu o manuscrito para ser impresso na Batávia. Todavia, o lento trabalho de revisão a que a tradução foi submetida levou-o a retomá-la e enviá-la para ser impressa em Amsterdã. Finalmente, em 1681, surgiu o primeiro Novo Testamento em português, trazendo no frontispício os seguintes dizeres, que transcrevemos ipsis literis. O Novo Testamento, isto é, todos os sacros livros e escritos evangélicos e apostólicos do novo concerto de nosso fiel Salvador e Redentor Jesus Cristo, agora traduzido em português por João Ferreira de Almeida, ministro pregador do Santo Evangelho. Com todas as licenças necessárias. Em Amsterdão, por viúva de J. V. Somere. Ano 1681. Milhares de erros foram detectados nesse Novo Testamento de Almeida, muitos deles produzidos pela comissão de eruditos que tentou harmonizar o texto português com a tradução holandesa de 1637. O próprio Almeida identificou mais de 2.000 erros na tradução, e outro revisor, Ribeiro dos Santos, afirmou ter encontrado um número bem maior. Logo após a publicação do Novo Testamento, Almeida iniciou a tradução do Antigo Testamento. Ao falecer, em 6 de agosto de 1691,
havia traduzido até Ezequiel capítulo 41 e verso 21. Em 1748, o pastor Jacobus Obden Akir, da Batávia, reiniciou o trabalho interrompido por Almeida, e 5 anos depois, em 1753, foi impressa a primeira Bíblia completa em português, em 2 volumes. Estava concluído, portanto, o inestimável trabalho de tradução da Bíblia por João Ferreira de Almeida. Apesar dos erros iniciais, ao longo dos anos estudiosos evangélicos vêm depurando a obra de Almeida, tornando ela a preferida dos leitores de fala portuguesa. A Bíblia de Rameyer. Tradução completa da Bíblia, ainda hoje inédita, traduzida em meados do século XVIII, pelo comerciante hamburguês Pedro Rameyer, que residiu 30 anos em Lisboa. O manuscrito dessa Bíblia encontra-se na Biblioteca do Senado de Hamburgo, Alemanha. Tradução de Figueiredo. Nascido em 1725, em Tomar, nas proximidades de Lisboa, o padre Antônio Pereira de Figueiredo, partindo da Vulgata, traduziu integralmente o Antigo Testamento e o Novo Testamento, gastando 18 anos nessa laboriosa tarefa. A primeira edição do Novo Testamento saiu em 1778, em 6 volumes. Quanto ao Antigo Testamento, os 17 volumes da primeira edição foram publicados de 1783 a 1790. Em 1819, veio à luz a Bíblia completa de Figueiredo, em 7 volumes. E, em 1821, foi publicada pela primeira vez em um único volume. Figueiredo incluiu em sua tradução os chamados livros apócrifos, que o Concílio de Trento havia acrescentado aos livros canônicos em 8 de abril de 1546. Esse fato contribui para que sua Bíblia seja ainda hoje apreciada pelos católicos romanos nos países de fala portuguesa. Na condição de exímio filólogo e latinista, Figueiredo pôde utilizar-se de um estilo sublime e grandiloquente, e seu trabalho resultou em um verdadeiro monumento da prosa portuguesa. No entanto, por não conhecer as línguas originais e se haver baseado tão somente na Vulgata, sua tradução não suplantou em preferência o texto popular de Almeida. A Bíblia no Brasil. Traduções parciais. Nazaré, em 1847, publicou-se, em São Luís do Maranhão, o Novo Testamento traduzido por Frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré, que se baseou na Vulgata. Foi, portanto, o primeiro texto bíblico traduzido no Brasil. Essa tradução tornou-se famosa por trazer em seu prefácio pesadas acusações contra as Bíblias protestantes, que, segundo os acusadores, estariam falsificadas e falavam contra Jesus Cristo e contra tudo quanto há de bom. Em 1879, a Sociedade de Literatura Religiosa e Moral do Rio de Janeiro publicou a que ficou conhecida como a primeira edição brasileira do Novo Testamento de Almeida. Essa versão foi revista por José Manuel Garcia, lente do Colégio Dom Pedro II, pelo pastor M.P. B. de Carvalhosa, da cidade de Campos, Rio de Janeiro, e pelo primeiro agente da Sociedade Bíblica Americana no Brasil, pastor Alexandre Blackford, ministro do Evangelho no Rio de Janeiro. Harpa de Israel foi o título que o notável hebraísta F. Rua dos Santos Saraiva deu à sua tradução do Livro de Salmos, publicada em 1898. Em 1909, o padre Santana publicou sua tradução do Evangelho de Mateus, vertida diretamente do grego. 3 anos depois, Basílio Teles publicou a tradução do livro de Jó, com sangrias poéticas. Em 1917 foi a vez de J. L. Assunção publicar o Novo Testamento, tradução baseada na Vulgata. Traduzido do velho idioma etíope por Esteves Pereira, o livro de Amós surgiu isoladamente no Brasil em 1917. 6 anos depois, J. Basílio Pereira publicou a tradução do Novo Testamento e do Livro dos Salmos, ambos baseados na Vulgata. Por essa época, surgiu no Brasil, infelizmente, sem indicação de data, a Lei de Moisés, o Pentateuco, edição bilíngue hebraico-português, preparada pelo rabino Meir Matzia Melano. O padre Huberto Roden foi o primeiro católico a traduzir no Brasil o Novo Testamento diretamente do grego. Publicada pela instituição católico-romana Cruzada Boa Esperança em 1930, essa tradução, por estar baseada em textos considerados inferiores, sofreu severas críticas. Traduções completas.
Em 1902, as sociedades bíblicas empenhadas na disseminação da Bíblia no Brasil patrocinaram nova tradução da Bíblia para o português, baseada em manuscritos melhores que os utilizados por Almeida. A comissão constituída para tal fim, composta de eruditos nas línguas originais e no vernáculo, entre eles o gramático Eduardo Carlos Pereira, fez uso de ortografia correta e vocabulário erudito. Publicado em 1917, o trabalho ficou conhecido como Tradução Brasileira. Apesar de ainda hoje apreciadíssima por grande número de leitores, essa Bíblia não conseguiu firmar-se no gosto do grande público. Coube ao padre Matos Soares realizar a tradução mais popular da Bíblia entre os católicos na atualidade. Publicada em 1930 e baseada na Vulgata, suas notas entre parênteses defendem os dogmas da Igreja Romana. Por esse motivo, recebeu apoio papal em 1932. Em 1943, as Sociedades Bíblicas Unidas encomendaram a um grupo de hebraístas, helenistas e vernaculistas competentes a revisão da tradução de Almeida. A comissão melhorou a linguagem, a grafia dos nomes próprios e o estilo. Em 1948, organizou-se a Sociedade Bíblica do Brasil, destinada a dar a Bíblia à pátria. Essa entidade fez 2 revisões do texto de Almeida, uma mais aprofundada, que deu origem à edição revista e atualizada no Brasil, e uma menos profunda, que conservou o antigo nome, corrigida. Em 1967, a Imprensa Bíblica Brasileira, criada em 1940, publicou sua edição revisada de Almeida, cotejada com os textos em hebraico e grego. Essa edição foi posteriormente reeditada com ligeiras modificações. Em 1988, a Sociedade Bíblica do Brasil traduziu e publicou a Bíblia na linguagem de hoje. O propósito básico dessa tradução era apresentar o texto bíblico em linguagem comum e corrente. Em 2000, após ampla revisão, foi reeditada como nova tradução na linguagem de hoje. Em 1990, a editora Vida publicou a sua edição contemporânea da Bíblia traduzida por Almeida. Essa edição eliminou arcaísmos e ambiguidades do texto quase tricentenário de Almeida e preservou, sempre que possível, as excelências do texto que lhe serviu de base. Uma comissão constituída de eruditos em grego, hebraico, aramaico e português, coordenada pelo pastor Luiz Saião, sob o patrocínio da Sociedade Bíblica Internacional, concluiu em 2001 uma nova tradução das Escrituras, a Nova Versão Internacional, texto adotado desde então pela editora Vida. São também dignas de referência a Bíblia traduzida pelos monges de Meretçous em 1959, a Bíblia de Jerusalém, traduzida pela Escola Bíblica de Jerusalém, por padres dominicanos e editada no Brasil por Edições Paulinas em 1981, com notas, a edição integral da Bíblia, trabalho de diversos tradutores sob a coordenação de Ludovico Garmuz, editado pela editora Vozes e pelo Círculo do Livro, também com notas de Abraão de Almeida e Jefferson Magno Costa. Esta foi uma breve explanação e análise da origem da Bíblia, sua tradução, evolução literária e também sua correção quanto à sua ortografia, para termos os exemplares maravilhosos e de fácil entendimento por parte do leitor nos dias atuais. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, compartilhem esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas.